Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas referentes à disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. Antes de tudo, lembrar que o WhatsApp está à disposição por meio do grupo, do nosso grupo desta disciplina, para que vocês possam ter um meio de contato mais rápido e prático comigo. Então, qualquer problema que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato, né, e conversar comigo para a gente tentar resolver isso da melhor maneira e até mesmo para sanar alguma dúvida caso vocês estejam encontrando dúvidas no decorrer da aula. A aula de hoje é sobre instrumentos de análise biomecânica parte 2, então é a continuidade da aula passada. Na aula de hoje nós falaremos sobre eletromiografia e testes de força muscular. São dois tópicos bastante importantes, o primeiro deles pela gama de informações que ele fornece e a precisão dessas informações e a utilidade dessas informações, que é muito grande, e o segundo pela facilidade com que ele pode ser feito e também o uso desta variável para a prescrição de exercícios, tornando a prescrição algo mais técnico, mais científico, mais preciso e, consequentemente, aumentando a probabilidade, a possibilidade de vocês terem sucesso com a intervenção. Como de hábito, o nosso brinde de sempre. Saúde a todos. E aquele momento que eu uso para verificar se está tudo bem com a nossa gravação. Eu peço licença, só um minutinho. Muito bem, aparentemente está tudo ok. Bom, vamos lá. Então, eletromiografia, elétron, termo que se refere à atividade elétrica, à mudança de potenciais de ação em algum tecido ou em alguma situação específica. Mio, a palavra de origem latina, que se refere a músculo, e a grafia, que nada mais é do que a representação gráfica de um determinado fenômeno. Então, eletromiografia nada mais é do que a representação gráfica da atividade elétrica de um músculo. É a mesma coisa que o eletrocardiograma, só que aqui, no caso, a eletromiografia se refere à atividade elétrica do músculo esquelético e não do músculo cardíaco. Algumas outras definições referentes a esse termo são o método de registro da atividade elétrica de um músculo quando em contração. Isso é importante porque é esse o nosso objetivo com essa ferramenta, medir a atividade elétrica que é gerada no músculo enquanto ele contrai. É uma técnica de monitoramento da atividade elétrica por meio da propriedade que a membrana muscular, que o sarcolema tem de se tornar excitável, de ser excitável, representando a média dos potenciais de ação do sarcolema como efeito da voltagem em função do tempo. Então, durante ou no decorrer de um fenômeno de contração muscular, essa contração muscular só existe devido à mudança do potencial de ação, devido à mudança do potencial elétrico no músculo, que tem ali como parte desse fenômeno uma mudança do potencial elétrico no sarcolema do músculo, na membrana que recobre o músculo, que por meio dos túbulos T, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente, por meio dos túbulos T, permite que esse potencial elétrico vá para o interior do músculo, atingindo ali o retículo sarcoplasmático e, consequentemente, liberando cálcio e dando continuidade ao fenômeno de contração muscular. Mas essa etapa, que é a mudança do potencial de ação na membrana do músculo, no sarcolema do músculo, é uma etapa que pode ser mensurada. Essa mudança de potencial elétrico pode ser captada. E desta forma a gente pode registrar uma parte deste fenômeno que é a contração muscular. Enquanto técnica, consiste na aquisição e tratamento do sinal elétrico produzido na musculatura a partir da estimulação de unidades motoras. Então, se a gente
interpretar isso de trás para frente durante o estímulo nas unidades motoras que resulta na contração muscular. Esse estímulo ele só pode ser executado por meio de um sinal elétrico e esse sinal elétrico será captado por um equipamento e esse equipamento vai tratar esse sinal elétrico. O tratar aí é submeter a filtros, a análises matemáticas que gerarão valores específicos e por meio da interpretação desses valores nós saberemos o quanto que esse músculo está contraindo ou não. De uma forma até mais simplista, se esse músculo está contraindo. Então eu posso, por meio da eletromiografia, identificar se um determinado músculo está participando, por exemplo, do movimento da marcha. Um músculo que seria fundamental, como por exemplo a ação do glúteo médio para a estabilização do quadril durante esse apoio unipodal, impedindo que ocorra a inclinação do quadril. Eu posso verificar no indivíduo que manifesta esse fenômeno de inclinação do quadril durante a marcha, eu posso me certificar se nele está ocorrendo a contração do glúteo médio ou não. Como que eu posso fazer isso? Por meio da eletromiografia. Então, as inúmeras aplicações da eletromiografia, diagnóstico de doenças musculares, então verificar ali o estágio que se encontra essa doença, o grau de comprometimento que esse músculo apresenta, a redução da ação muscular ou reeducação da ação muscular por meio da visualização de uma tela e nesta tela eu observo ali a ativação do músculo ou de um grupamento muscular ou de inúmeros músculos durante uma determinada tarefa, eu posso olhar ali e na tentativa de executar aquele movimento, eu faço essa... Imagine um indivíduo que teve um traumatismo crânioencefálico, um paciente que teve um acidente vascular cerebral e ele precisa reeducar, reaprender um determinado movimento este que ele apresenta uma grande dificuldade e ele vai fazendo tentativas mentais ali, tentando encontrar a melhor maneira de executar um determinado gesto, mas ele não sabe quais destas tentativas neurais, quais que estão indo na direção certa, quais que tem maior probabilidade de ter um resultado eficiente. Agora, se ele tem uma visualização da atividade eletromiográfica desses diferentes músculos que participam de um certo movimento, ele conseguirá ter uma orientação com relação a qual forma mental parece ser a mais efetiva. Então vamos dizer que ele precisa fazer um determinado gesto com a mão e ele apresenta uma deficiência neuromotora, ele não consegue fazer aquilo e ele vai fazendo tentativas mentais, diferentes tipos de solicitação desse movimento, mas ele não tem uma resposta de qual delas se mostra inicialmente a melhor. Mas se ele está olhando ali no computador e eu gostaria que um determinado canal dessa eletromiografia, um determinado músculo que está sendo apresentado ali naquela tela de computador, na hora que ele se utiliza de uma certa estratégia mental para fazer aquele movimento e aquele sinalzinho aumenta, o sinal referente àquele músculo, ele entende que, e é dito isso a ele, que aquele trabalho mental que ele fez é o melhor. Então ele fica naquela estratégia, trabalhando naquela estratégia para ir melhorando o recrutamento daquele músculo que se mostrou com um pequeno sinal. Que por enquanto seria a melhor maneira até então para ele, ok? O nome disso é o biofeedback por eletromiografia, onde ele tem uma resposta, ele gera uma ação, ele tem uma resposta desta ação e consegue trabalhar com essa informação de uma forma mais inteligente. E também utilizar na anatomia e na biomecânica para revelar a ação muscular em determinados movimentos, como eu citei para vocês. Tentar identificar num determinado gesto quais são os músculos que trabalham. Então vamos imaginar um gesto esportivo, um arremesso de uma bola e a gente precisa saber quais músculos devem ser trabalhados, em que ângulos eles devem ser mais trabalhados, que músculos que participam do ato de frear, de executar e frear aquele movimento. Então, por meio da eletromiografia, a gente consegue ter esta informação
de quais são os músculos que estão trabalhando e quais amplitudes articulares esses músculos estão trabalhando, e dessa forma fazer um trabalho de fortalecimento, de resistência, de potência, de propriocepção, específicos para esse gesto esportivo ou para essa atividade esportiva. Tá? E isso se aplica não só ao esporte, mas obviamente a inúmeras outras situações patológicas onde a gente não tem a certeza se um determinado músculo está sendo acionado quando deveria. Então, nesse caso é o contrário, a ausência do sinal é que vai nos indicar ali um problema, uma deficiência, né? Uma vez que já está bem descrito na literatura que músculos que devem participar de um determinado gesto, como por exemplo a marcha ou o ato de subir uma escada, agora que a gente já sabe quais são, o trabalho investigativo é de identificar as deficiências que esse indivíduo está apresentando durante a execução daquele gesto. Então, recapitulando um pouco dessa fisiologia, a membrana pós-sináptica de uma fibra muscular é despolarizada pelo influxo de sódio para o interior do sarcolema. Esse movimento de íons gera uma corrente elétrica na periferia das fibras musculares. E é essa corrente elétrica que está na superfície do músculo que será mensurada pela eletromiografia. Isso dentro do tema abordado na aula de hoje, porque o tema se refere à eletromiografia de superfície, onde eu vou mensurar essa atividade elétrica por meio de eletrodos colados na pele do indivíduo. Mas também existe a opção de se fazer a eletromiografia invasiva, onde nós vamos introduzir agulhas na musculatura desse indivíduo e eu poderei então captar um sinal mais profundo. O potencial de ação da unidade motora é a somação temporal e espacial dos potenciais de ação individuais de todas as fibras de uma unidade motora. Então são dois aspectos aí que a gente vai mensurar nesse indivíduo. A participação temporal desses músculos e o quanto que esses músculos estão sendo solicitados, com que frequência o seu axônio está disparando ali potenciais de ação para consequentemente promover um determinado grau de contração muscular. Vamos recapitular aqui rapidamente o fenômeno de contração muscular nas suas 7 etapas, que são a geração do potencial de ação, a chegada desse potencial de ação até a junção mioneural, o papel dos túbulos transversos, a liberação do cálcio a partir do retículo sarcoplasmático, a junção desse cálcio com a molécula de troponina e a junção da cabeça de miosina com o filamento de actina, e aí o processo de relaxamento que consiste na recaptação desse cálcio que foi liberado aqui na etapa 4. Então o potencial de ação ele tem o seu início ali no comando central do indivíduo, no córtex motor, então existe ali o desejo de se executar um determinado movimento, ou esse movimento pode ser o resultado de um reflexo medular, quando o indivíduo pisa num objeto pérfuro cortante, quando o indivíduo coloca a mão numa superfície muito quente, que acaba desencadeando um reflexo protetor, um reflexo de retirada, sem a ação do comando central, apenas como reflexo medular, e a interpretação da dor, da alta temperatura, tudo isso ocorre num segundo momento. É claro que existe uma diferença de milésimos de segundo entre esse reflexo medular e a interpretação daquela agressão, mas a ação motora de retirada do membro, ela é por meio de um reflexo medular. Então temos ali o nosso nervo motor, o nosso axônio, que chega até um músculo e inerva esse músculo. Então o primeiro fenômeno nada mais é do que a geração de um potencial de ação e a propagação desse potencial de ação pela inervação, até que este axônio faça a sua conexão com um determinado número de fibras musculares. Então é importante lembrar que não existe um único nervo ali, um único axônio inervando toda a musculatura. Nós temos dentro desse feixe nervoso vários axônios que vão inervar uma determinada quantidade de fibras musculares, e a essa estrutura axônio
fibras musculares, é dado o nome de unidade motora. Então, neste exemplo, nós temos uma unidade motora que é caracterizada por este axônio e 3 fibras musculares, apenas para exemplificar. Então, esse potencial de ação vem se propagando aqui por esse axônio, percorrendo aqui a bainha de mielina. A gente pode observar também as células de Schwann, que são as células produtoras dessa bainha de mielina. Então, é uma inervação, neste exemplo, é uma inervação mielínica. A função da bainha de mielina é acelerar o impulso elétrico. E ao chegar ali próximo à fibra muscular, não existe uma conexão anatômica entre essas duas estruturas. Existe um espaço aqui, esse espaço é denominado como fenda sináptica, e nesta fenda sináptica será liberada acetilcolina. Então, apenas recapitulando, o potencial de ação vem se propagando pela inervação, chega na terminação nervosa, onde existem as vesículas de acetilcolina. Essas vesículas de acetilcolina liberam acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina abre no sarcolema, na superfície do músculo, abre os canais de sódio, e ao entrar o sódio nesta membrana, gera-se então um novo potencial de ação. Então vamos recapitular essa primeira etapa: liberação do neurotransmissor de acetilcolina, a difusão dessa acetilcolina pela fenda sináptica, a ligação da acetilcolina com o receptor no sarcolema, a abertura dos canais de sódio e a propagação desse potencial de ação no sarcolema. Então, quando essa acetilcolina é liberada, ela abre canais de sódio no sarcolema, e esses canais de sódio vão permitir uma alteração da concentração desse íon, resultando num novo potencial de ação. E aí nós poderíamos ter um problema. Deixa eu avançar aqui uma imagem. Esse potencial de ação na superfície do músculo, nós poderíamos ter como um problema a contração muscular apenas das fibras musculares que estão próximas ao sarcolema. Mas existe uma saída muito interessante aqui por parte da natureza, da biologia, na qual esse potencial de ação vai invadir o interior do músculo por meio dessa estrutura denominada como túbulos T. Então ela tem como característica estar ligada ao sarcolema e penetra na musculatura, atravessando toda essa musculatura. Então aqui a gente pode visualizar esse túbulo T. Então esse potencial de ação que foi gerado na superfície do músculo, ele vai invadir o interior do músculo por meio dos túbulos T. E observem a ligação, a conexão entre os túbulos T e essa estrutura azulada, que é o retículo sarcoplasmático. É uma cisterna de cálcio, um reservatório de cálcio. Esse túbulo T, então, vai invadir o interior do músculo e atingir o retículo sarcoplasmático distribuído no interior do músculo, fazendo com que ocorra a liberação de cálcio. Então, o potencial de ação atinge o retículo sarcoplasmático, é uma estrutura rica em íons cálcio e ela se localiza paralelamente aos túbulos T. A função do retículo sarcoplasmático é a rápida, mas realmente muito rápida, liberação e recaptação dos íons cálcio. Então, a liberação de cálcio é fundamental para a contração muscular, assim como o relaxamento necessita da recaptação desse cálcio. E quem tem esta função de liberar grandes concentrações de cálcio durante o fenômeno de contração muscular é o retículo sarcoplasmático. Esse cálcio agora, que foi liberado a partir do retículo sarcoplasmático, o que ele faz, né? Esse cálcio ele se liga à proteína troponina. Esta proteína troponina, ela está localizada no filamento de tropomiosina, e a função dessa estrutura troponina-tropomiosina é recobrir, é esconder o sítio de ligação lá no filamento de actina, sítio este que tem a atração pela cabeça de miosina, onde existe uma interação entre esse sítio e a cabeça da miosina. Quando o cálcio se liga a essa molécula de troponina, isso promove uma deformação no filamento de tropomiosina,
expondo então o sítio de ligação actina-miosina. Uma vez exposto esse sítio, a cabeça da miosina vai se encaixar nessa estrutura. Então, até este momento, o que nós recapitulamos com relação ao fenômeno de contração muscular? A formação do potencial de ação, que pode ser por meio do comando central ou um reflexo medular, a junção mioneural, então ali na fenda sináptica, onde ocorre a liberação de acetilcolina e a abertura dos canais de sódio, formando um novo potencial de ação, a propagação desse potencial de ação pelos túbulos transversos, atingindo o interior, também o interior do músculo, atingindo ali o retículo sarcoplasmático, a liberação do íon cálcio por parte do retículo sarcoplasmático e agora a ligação desse íon cálcio com a molécula de troponina, levando ali a deformação do filamento de tropomiosina. Então a gente pode observar nessa animação este mesmo fenômeno. Então o potencial de ação vindo ali do comando central, a abertura, a liberação da acetilcolina, a acetilcolina no sarcolema, promovendo a abertura dos canais de sódio e então a formação de um novo potencial elétrico e a propagação desse potencial elétrico pelos túbulos T. Agora, esse potencial elétrico atinge aqui o retículo sarcoplasmático, ilustrado de verdinho, e esse retículo sarcoplasmático faz a liberação do íon cálcio. O íon cálcio se liga à molécula de troponina, que está aderida ao filamento de tropomiosina, que envolve o filamento de actina, promovendo a deformação desse filamento e expondo o sítio de ligação. Aí ocorre o deslizamento entre as fibras de miosina e actina. Etapa essa que nós veremos agora mais à frente, ok? Então, muito bem. Como que ocorre esse deslizamento? Então, primeira coisa a gente tem que lembrar que lá na cabeça da miosina existe a molécula de ATP que sofrerá a sua quebra por meio da enzima miosina ATPase. Então essa enzima ela tem como função quebrar o ATP que está localizado dentro da cabeça da miosina. Esse fenômeno, essa estrutura, essa molécula de fosfato de adenosina mais o fosfato, ou seja, o ATP, ela tem alta concentração de energia e ela tem afinidade química pelo sítio de ligação lá na actina. Então, quando a cabeça de miosina se liga a esse sítio, a este local lá no filamento de actina, ocorre a liberação de energia e essa cabeça de miosina faz um movimento de alavanca. Então, a cabeça da miosina se encaixa no filamento de actina e aí, quando ocorre a quebra desse ATP, a cabeça de miosina faz uma deformação estrutural, promovendo o deslizamento entre esses filamentos de actina e miosina. Tá? A ressíntese agora desse ADP novamente em ATP para que ocorra a continuidade desse fenômeno de contração tem como via energética de mais pronta entrega a via da creatina fosfato. Essa creatina fosfato vai liberar, na quebra dessa creatina fosfato, vai liberar energia essa que será utilizada para reincorporar uma molécula de fosfato de novo no ADP para que ele volte a ser ATP, mas isso está dentro de uma outra temática de aula abordada na disciplina de Fisiologia de Exercício, que é a bioquímica muscular. Okay? Agora, para que ocorra a inibição desse fenômeno de contração muscular, quando ocorre a interrupção lá do potencial elétrico, deixa eu voltar aqui alguns slides para mostrar isso para vocês melhor. Quando ocorre a inibição do potencial elétrico aqui pela inervação, eu terei a normalização da membrana do músculo, do sarcolema, não teremos mais potenciais de ação sobre o retículo sarcoplasmático, então o retículo para de liberar cálcio e passa a recaptar esse cálcio. Então, com a inibição do potencial de ação aqui no axônio, o retículo sarcoplasmático passa a recaptar o cálcio e o sítio de ligação presente lá
no filamento de actina, ele não fica mais exposto, logo não ocorrerá mais a interação entre a cabeça de miosina e o filamento de actina. Essa recaptação por parte do retículo sarcoplasmático ocorre por meio de bombas e proteínas sequestradoras de cálcio presentes na membrana do retículo sarcoplasmático e não na membrana do músculo, na membrana dessa cisterna, desse reservatório de cálcio que é o retículo sarcoplasmático. Ali naquela membrana existem estruturas capazes de liberar e captar essa alta concentração de cálcio numa velocidade incrível, tanto que é possível, né, a gente executar o movimento de contração e relaxamento inúmeras vezes dentro de um segundo mesmo, é possível fazer isso. E esse fenômeno só é possível graças à capacidade que essa estrutura tem de recaptar, de liberar e de recaptar esse cálcio. Então, nessa situação, agora nessa ilustração, nós conseguimos observar que esse músculo em estado relaxado, nós temos a molécula de troponina em laranja, o filamento tropomiosina e o filamento de actina em azul. E aqui o filamento grosso, né, o filamento fino é o filamento de actina, o filamento grosso é o filamento de miosina e as cabeças da miosina. Nessas cabeças de miosina existe o ATP. Quando ocorre a liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático, esse cálcio se liga à molécula de troponina, deformando o filamento de tropomiosina e expondo locais aqui no filamento de actina que tem atração química pela cabeça de ATP. Na verdade, faz mais sentido falar o contrário, né? Pontos onde a cabeça da miosina tem afinidade química. Nessa situação em que ocorre a interação da cabeça de miosina com o sítio de ligação no filamento de actina, ocorre a quebra do ATP por meio da enzima ATPase, dobrando a cabeça da miosina. Observem como nessa figura o grau de inclinação não é tão acentuado, e aqui o grau é muito mais acentuado, mostrando que essa cabeça de miosina fez um movimento de alavanca, encurtando esse músculo, gerando então o fenômeno de contração muscular. E ainda dentro desta ideia de recapitular um pouco desse fenômeno de contração, vamos olhar aqui a classificação dessas unidades motoras. O que era mesmo a unidade motora? É a estrutura anatômica constituída de um axônio e as fibras musculares inervadas por esse axônio. Então as fibras vermelhas, elas são vermelhas porque quando visualizadas no microscópio elas apresentam esta coloração, e essa coloração advém exatamente do fato dessas fibras terem uma capilarização maior. Então, por meio dessa capilarização maior, existe uma maior entrega de oxigênio e, consequentemente, uma maior existe uma maior entrega de sangue e, consequentemente, uma maior entrega de oxigênio. Então, a velocidade de contração dessas fibras ela é lenta, o tempo de contração é longo e a resistência à fadiga é muito alta. Por que ela é tão resistente à fadiga? Porque uma vez que ela recebe maiores concentrações de oxigênio, e além disso ela tem todo um pool bioquímico, tem toda uma gama de enzimas aeróbias que permitem a esta fibra fazer metabolismo aeróbio com mais eficiência. Por isso que ela, e sendo o metabolismo aeróbio um metabolismo de resistência, consequentemente essa fibra é uma fibra de maior resistência. A ordem de recrutamento ela é a primeira a ser recrutada para uma tarefa que exige uma carga pequena. Então, ao levantar essa caneca, a musculatura que eu estou usando para isso é a musculatura do tipo 1, a fibra do tipo 1, porque ela é uma fibra que é recrutada inicialmente, e o recrutamento vai seguir um princípio de tamanho, onde eu começo a recrutar primeiro essas fibras de menor calibre, que são essas fibras do tipo 1, e vou recrutando fibras de maior calibre conforme eu vou aumentando a carga ou o esforço que eu estou fazendo. Fibra, aí vamos recapitular que a gente tem três tipos de fibra: fibra do tipo 1, 2A e 2B. Então nós falamos do tipo 1 e eu estou pulando aqui para a 2B, que é o outro extremo, que é a fibra, vamos dizer assim,
com características opostas. Então ela é branca porque quando visualizada no microscópio ela tem uma menor capilarização, consequentemente tem uma menor perfusão sanguínea, ela tem um aspecto mais branco. A sua velocidade de contração é rápida, o tempo de contração é curto e a resistência à fadiga é baixa. É uma fibra muscular que se cansa muito rapidamente. E a sua característica aeróbia é muito limitada. Se a gente partir do princípio que ela é pouco capilarizada, por isso que ela é branca, e consequentemente ela recebe pouco sangue, ela também receberá pouco oxigênio, logo o metabolismo aeróbio dela é mais prejudicado. Mas, em contrapartida, o metabolismo anaeróbio dela é altamente eficiente. Então ela é uma fibra que é pouco resistente à fadiga, mas apta a gerar altos valores de força. E dentro da ordem de recrutamento, ela é a última a ser recrutada. Então eu só vou recrutar essas fibras quando eu estiver trabalhando com cargas maiores, com pesos maiores, quando eu estiver fazendo um esforço de maior intensidade. Então nós falamos da 1, da 2B e agora vamos voltar para essa aqui, que é a 2A, que ela se posiciona entre esses dois tipos de fibra e que a gente vai denominar como uma fibra realmente do tipo intermediária. Então, ela tem velocidade rápida de contração, o tempo de contração também é curto, só que ela já é um pouquinho mais resistente à fadiga do que a 2B. Ela não é tão resistente quanto a do tipo 1, mas ela é mais resistente que a do tipo 2B. A ordem de recrutamento é intermediário, o tamanho da unidade também é intermediário. Então é uma fibra muscular que tem um pouco das duas propriedades. Ela tem um bom metabolismo anaeróbio e um bom metabolismo aeróbio, mas ela não tem um excelente metabolismo aeróbio nem um excelente metabolismo anaeróbio. Ela é uma fibra intermediária e tem como vantagem que ela é uma fibra muito adaptável. Então quando você faz um determinado tipo de treinamento físico ou de programa de reabilitação para o seu paciente, essa é uma fibra que vai se adaptar. Então, se você está trabalhando mais o componente aeróbio do seu paciente, essa fibra vai desenvolver mais os aspectos aeróbios dela. Se você está trabalhando mais o fortalecimento, a melhora da força muscular de um paciente, essa fibra é uma fibra que vai melhorar os seus componentes de força. Então, é um tipo de fibra muscular que contribui muito com a capacidade adaptativa do paciente. Bom, então retomando aqui, né, retornando na verdade para o tema central aqui da aula, que é a atividade eletromiográfica. Então, o que a gente consegue obter por meio dessa atividade eletromiográfica? Número de fibras musculares recrutadas e a sua frequência média de excitação, o quanto que essa fibra está sendo excitada pelo seu sistema nervoso central para que ela se contraia e faça lá uma determinada tarefa. Tá? E esses são os fatores que determinam a força muscular. O número de fibras que eu coloco para trabalhar e o quanto que eu estou ali ordenando que essas fibras contraiam. Em condições isométricas, a magnitude do sinal eletromiográfico apresenta uma razoável estimativa de força exercida pelo músculo. Então, quando eu vou medir, medir a atividade eletromiográfica numa situação de isometria, então vamos dizer que eu coloco um ponto fixo aqui, uma barra presa à parede, então aquilo não sai do lugar, e eu faço força para tirar esta barra do lugar, mas ela não vai sair, ela não sairá, e então o indivíduo está contraindo com muita força em isometria, e eu meço a atividade eletromiográfica, existe uma proporcionalidade entre o grau de atividade eletromiográfica e a força que o indivíduo faz. Então, um indivíduo mais forte, ele terá uma maior atividade eletromiográfica dessa situação de isometria. Tá? Quanto mais força ele faz, maior será a atividade eletromiográfica. Sem que eu precise medir o quanto de força que ele fez, né? Só pelo sinal da eletromiografia eu consigo ter essa informação de quem está fazendo mais força. Em exercício dinâmico, a relevância está na semelhança das condições dinâmicas do esporte ou das atividades de vida diária com a própria atividade eletromiográfica, que é a identificação de quais músculos estão participando do movimento, com que intensidade eles participam de um determinado movimento, em que momento ou amplitude articular eles participam daquele movimento. A força produzida por um músculo em contração é resultado da atividade global de suas fibras musculares. A eletromiografia de superfície revela somente uma visão localizada ou superficial da atividade elétrica do músculo.
pois o eletrodo de superfície não possibilita captar todo o sinal gerado do volume muscular. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, em que parte daquela atividade eletromiográfica que um músculo está fazendo, ela não será captada, ela não participará do registro que eu estou criando ali por meio da atividade eletromiográfica. Por quê? Porque como são fibras musculares mais profundas, o eletrodo que é superficial não consegue captar essa atividade elétrica. Como que isso pode ser resolvido? Por meio de uma eletromiografia invasiva, por meio de agulhas que são introduzidas no músculo, e aí eu consigo captar o sinal mais profundo dessa musculatura. Mas lembrar que é um método invasivo, agressivo, que causa algum grau de lesão, que pode gerará uma resposta inflamatória, que pode ter um processo infeccioso ali se isso tudo não for muito bem manuseado, ou até mesmo pós a análise, se o paciente ou o indivíduo não tiver os devidos cuidados, aquilo pode infectar. Então, não é, num primeiro momento, não é uma saída, uma melhor saída, ok? A atividade de superfície ela já pode nos dar bastante informação. Os tipos de sinais que a análise eletromiográfica nos fornece. Análise do sinal no domínio do tempo, ou seja, no decorrer de uma tarefa, quantas unidades motoras estão sendo ativadas. Então você pode, durante uma tarefa, gerar ali uma maior contração ou menor contração, uma oscilação na força que você está fazendo para executar aquela tarefa, e a eletromiografia vai mostrar isso, vai mostrar, olha, nesse determinado momento aqui, você já não foi tão eficiente, você já não fez tanta força, tem que trabalhar mais esse ângulo articular, por exemplo. A análise do sinal no domínio da frequência de ativação, ou seja, quantas vezes na unidade de tempo, ou seja, no decorrer do tempo, as unidades motoras são ativadas numa condição isométrica ou dinâmica. Então a gente pode pegar a frequência com que se propaga ali o potencial de ação e mensurar essa frequência, e não o número de unidades motoras que estão sendo recrutadas, que é a condição inicial, que é a condição de cima. E a gente poderia até subdividir isso em situações de baixa frequência, onde nós tivemos um número reduzido de potenciais de ação, ou de média frequência, ou de alta frequência. E dividir isso durante essa tarefa, quantos por cento de solicitação de baixa, ou de média, ou de alta frequência você executou durante essa tarefa. Lembrar que, por exemplo, a pele precisa ser muito bem limpa para diminuir qualquer interferência de oleosidade, de sujeira. O tecido adiposo pode minimizar a amplitude do sinal captado, então seria interessante fazer uma medida da dobra do tecido cutâneo. Isso é algo que eu vou mostrar na próxima aula para vocês, que é a dobra cutânea. Existe instrumento específico para isso. Então não se pode comparar valores de eletromiografia absolutos entre indivíduos ou de um músculo para o outro, e até mesmo para o mesmo músculo se a colocação dos eletrodos é alterada. Então eu não posso comparar o meu sinal eletromiográfico com o de um outro indivíduo, principalmente se as condições anatômicas forem diferentes. Tecido adiposo, massa muscular, a posição do eletrodo. Agora, eu posso comparar a minha medida comigo mesmo depois de um programa de reabilitação. Eu posso comparar a minha medida comigo mesmo depois de uma orientação de como executar aquele gesto de uma forma mais eficiente, ou eu posso comparar o meu resultado comigo mesmo em amplitudes articulares diferentes. Então é importante que vocês tenham ciência disso, dessa limitação desta ferramenta. Então, no domínio do tempo, o sinal pode indicar o tempo em que determinado músculo iniciou ou o ângulo articular em que esse músculo começou a ser ativado e em que ângulo que ele parou essa ativação. Não é o ângulo que o indivíduo interrompeu o movimento. Eu posso ter um movimento de grande amplitude em que um músculo tem uma participação em momentos diferentes dentro dessa amplitude. Então, não obrigatoriamente um músculo participa
de um certo movimento, não obrigatoriamente ele participa do início ao fim deste movimento. Tá? Nesse tipo de análise pode-se utilizar basicamente os valores, um desses valores que o equipamento fornece ali já pronto para a gente é o RMS, que é o valor médio da raiz quadrada dessa ativação. Um outro valor é a integral e o valor retificado pela frequência média. Todos essas três variáveis, elas estão mostrando para a gente qual é a amplitude deste sinal eletromiográfico, qual é a intensidade desse sinal eletromiográfico. E a segunda maneira, vou voltar aqui, então, esse slide se refere a essa descrição, a análise do sinal do domínio no tempo, ok? Então tá aqui, ó, no domínio do tempo. E agora no domínio da frequência, voltando aqui 3 slides, que se refere a essa descrição, análise do sinal no domínio da frequência, ok? Então é possível determinar o conteúdo de frequência do sinal eletromiográfico, o quanto que esse axônio está propagando ali o potencial de ação, solicitando ou induzindo a uma contração daquela unidade motora. Aí a gente tem como parâmetros a frequência média e a frequência mediana. A frequência média representa o valor central do espectro de frequência, então dentro desse espectro que eu falei para vocês, a gente divide, né? Baixa frequência, média frequência e alta frequência, a gente vai estipular aqui valores de corte para a frequência com que o indivíduo está solicitando aquela contração muscular, e a gente pode olhar só o valor central ali, o valor médio da frequência com que se propaga o potencial de ação por meio deste axônio. E a frequência mediana, que divide o espectro em duas metades com base no conteúdo de energia do sinal. Então agora eu pego esse indivíduo, ele tem ali uma gama de solicitação para a contração muscular, ele tem uma gama de disparos de potencial de ação pelo axônio, e eu vou pegar aquela faixa, teve momentos que ele teve poucas solicitações, teve momentos que ele teve uma maior solicitação, que não quer dizer obrigatoriamente uma maior intensidade, eu estou falando de número de potenciais de ação, então um baixo número de potenciais de ação e um alto número de potenciais de ação, e pego o valor central ali dessa faixa que cada indivíduo apresentou. E aquele valor central é uma mediana, e eu vou verificar qual é o valor central desse indivíduo. Esses parâmetros refletem a velocidade de condução da fibra muscular e o recrutamento das unidades motoras, que diminui com exposição à fadiga. Então, é muito interessante que um dos mecanismos de fadiga que existem é exatamente a redução da solicitação de contração muscular, a redução do número de disparos de potencial de ação se propagando pelo axônio. E isso, muitas vezes, ele se antecipa à própria redução da força muscular. Porque o indivíduo vai reduzindo seus disparos, mas ele vai tentando recrutar ali outras fibras musculares para manter o grau de força. Aquilo tem um efeito positivo durante um determinado tempo e depois, e só aí, o indivíduo vai ter uma queda no valor de força. Mas a alteração da atividade eletromiográfica precede essa redução dos valores absolutos de força. Tá? Muito bem. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para verificar a performance muscular, a eficiência muscular ou o status muscular, como esse músculo se encontra, é o teste de uma repetição máxima, que é um teste de força, também denominado como teste de contração voluntária máxima, uma CVM, contração voluntária máxima, onde o objetivo aqui é mensurar a força do indivíduo. Então, o teste de uma repetição máxima refere-se à quantidade de peso que eu sou capaz de deslocar, de movimentar do ponto A para o ponto B durante um determinado exercício físico, durante um determinado gesto esportivo ou durante uma atividade funcional. Ele deve ser executado de forma correta e que resulte na incapacidade de realizar um segundo movimento.
Então, a carga que o indivíduo fez, um movimento, para que ela seja considerada como uma carga máxima, existe a necessidade de que ele não consiga repetir imediatamente um segundo movimento com esta mesma carga. Porque se com esta carga ele consegue fazer dois movimentos, consequentemente, ele tem força para fazer um único movimento com uma carga ainda maior. Tá? Então o teste de uma repetição máxima a gente também denomina como teste de 1RM. Ele pode ser usado para determinar uma força máxima individual e é o método utilizado para determinar os vencedores em eventos como levantamento de peso básico, levantamento de peso olímpico. São duas modalidades esportivas que mensuram, aí, que testam, que avaliam a força máxima de um indivíduo. Nessas duas modalidades esportivas, o indivíduo tem que tentar levantar o máximo de peso possível num único movimento. E é isso que se busca então nessas modalidades. Qual é a maior carga possível que esse indivíduo consegue fazer um único movimento. Agora, olha o contrário. A carga a qual ele consegue fazer um único movimento é a carga máxima que esse indivíduo é capaz de levantar quando o teste é feito de forma correta. O teste também pode ser utilizado como um limite superior de carga, a fim de determinar a intensidade de exercício na qual eu quero treinar ou reabilitar aquele indivíduo. Então, a partir do momento que eu sei qual é a força máxima que esse indivíduo é capaz de gerar, ele consegue levantar 80 quilos. E segundo a literatura, se você quer trabalhar a resistência muscular de um paciente, e para se trabalhar a resistência você tem que trabalhar com cargas abaixo de 60%, e ele levanta 80 quilos, então vamos trabalhar com 50%, eu já sei que 50% desse indivíduo são 40 quilos, então ficou fácil. A partir do momento que eu sei ali qual é a força máxima, eu calculo os diferentes percentuais e faço uma prescrição mais precisa, mais personalizada, com maior probabilidade de ter sucesso. Nesse exemplo, qual é o sucesso? Aumentar a resistência muscular desse indivíduo. Então, fazendo desta forma, a probabilidade de eu ter sucesso é maior e o meu paciente, então, ficará bastante contente com isso. Um grande questionamento que surge quando a gente fala de teste de uma repetição máxima é a probabilidade de lesão. Né? E colocando carga ali no indivíduo, cada vez mais carga, até se chegar à força máxima dele, fica um cenário que é bastante sugestivo de lesão. E será que realmente ocorre lesão? Então, nesse estudo aqui, realizado num programa de reabilitação cardíaca, foi verificada a lesão muscular durante o teste de 1RM, 74 indivíduos com uma faixa etária de 39 a 76 anos, e esse estudo concluiu que o que ele observou, né, nenhuma lesão ou dor muscular significativa e nenhuma resposta anormal de frequência cardíaca e PA de pressão arterial durante a execução desse teste de 1RM. O mesmo grupo de estudo foi fazer uma pesquisa em pacientes com DPOC, que eles verificaram então a resposta cardiopulmonar, a lesão muscular e lesões durante o teste de 1RM em um programa de reabilitação pulmonar. São 20 indivíduos com DPOC e eles realizaram uma avaliação imediata, ou seja, durante a execução do teste de 1RM, 2 dias após o teste, 7 dias após o teste. Verificar se o indivíduo apresentou aquela dor muscular tardia, que normalmente ocorre de 24 a 48 horas após a lesão. Então, nenhuma lesão ou dor muscular foi identificada e nenhuma resposta anormal de frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e PA foram observadas nessa amostra. Então, não são só esses dois estudos, existem muitos outros estudos que demonstram que a execução do teste de 1RM ela é segura, ok? Quando feito de forma correta. Eu vou pedir licencinha para vocês só para verificar se está correndo tudo bem com a gravação. Muito bem, parece que está tudo bem. Então vamos lá. Então o que alguns autores renomados colocam aí? Que o teste de 1RM é a maneira mais fidedigna de prescrição da carga para o exercício resistido. É claro que existem outras estratégias de prescrição, mas fazendo uma analogia, é como se fosse assim, qual o melhor teste, o melhor método de avaliação para a prescrição do treinamento de corrida? A gente responderia que é o teste cardiopulmonar.
é a melhor maneira. Então, com base no resultado do teste cardiopulmonar, eu monto ali uma prescrição de treinamento aeróbio de corrida nesse indivíduo, caso ele tenha feito o teste correndo na esteira. Aqui é a mesma coisa, então a gente está se referindo à melhor maneira. Então, a melhor maneira para se prescrever o exercício resistido, independente se o seu objetivo é força, potência, hipertrofia ou resistência, a melhor maneira é primeiro se obter o valor de força máxima daquele indivíduo. O que a gente precisa lembrar, quando a gente fala força máxima, dá uma impressão que é uma coisa só voltada para o esporte, mas a gente precisa entender que muitas vezes são, né, os baixos valores de força máxima num paciente que tem uma hemiparesia que fazem com que ele não consiga subir uma escada. Vamos dizer que ele já tem ali um certo controle neuromotor de flexo e extensão do joelho, então é um paciente que já consegue ter um controle parcial de flexo e extensão do joelho, mas tem um membro muito hipotrófico, um membro com um déficit de força muito acentuado. Então ele consegue colocar o membro no degrau de cima, o degrau acima, mas ele não tem força suficiente para fazer o deslocamento do peso corpóreo dele contra a gravidade, porque ele tem que subir um degrau. Então, a medida desta força, ela, quando a gente fala em força máxima, ela traz essa sensação de esportes apenas, mas não. Lembrar que esse conceito é aplicado dentro da reabilitação dos pacientes com limitações. Então, o teste de 1RM, quando aplicado de forma correta, é seguro no aspecto cardiovascular e osteomuscular. Eu coloquei o meu nome aqui porque nós também realizamos um trabalho, isso em 2002, ou seja, já tem bastante tempo, verificando a resposta cardiovascular e eletrocardiográfica. Nós verificamos frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, fizemos o eletrocardiograma de pacientes infartados fazendo o teste de 1RM, nós também verificamos que o comportamento é o comportamento normal, é o comportamento esperado para uma situação de exercício e que foi absolutamente seguro nessa amostra estudada. Então, qual a conduta? Vamos ver esse protocolozinho aqui para o teste de 1RM. Então, o sujeito deve executar um aquecimento geral de 3 a 5 minutos de atividade leve envolvendo os músculos a serem testados. Então, eu vou testar membro inferior, pode ser uma bicicleta, pouquíssima carga, vai pedalar por 3 a 5 minutos, é só um início de aquecimento. Eu vou mensurar membro superior, então é a elevação de um bastão de madeira, algo bem leve, apenas ali um início de aquecimento, algo bem tranquilo. Depois, o indivíduo deve executar exercícios de alongamento estático da musculatura envolvida, apenas para garantir que ele tenha a amplitude articular adequada para fazer o gesto que você vai mensurar a força. Okay? Então também não é um trabalho de alongamento para se ganhar alongamento, é um trabalho de alongamento para colocar o indivíduo dentro das suas amplitudes articulares normais. Após esse aquecimento geral, o indivíduo deve executar uma série específica de aquecimento de 8 repetições, a aproximadamente 50% da força máxima estimada, seguida por outra série de 3 repetições com 70%. Então vejam bem, aqui conta muito a experiência do avaliador, porque nós não temos ainda a força máxima desse indivíduo, mas a gente consegue, pela um pouco da experiência ali técnica do indivíduo que está fazendo o teste, estimar uma carga segura para aquele indivíduo. Então, vamos imaginar que em flexão de cotovelo, eu posso pensar em aproximadamente uns 3 a 4 quilos nesses 50%. Imaginando que uma pessoa sedentária tem uma força máxima aí de 10 quilos. Então, entre 8, 9, 10 quilos. Então, eu coloco 3, 4 quilos, considerando que isso deve ser aproximadamente 50%. É claro que se eu coloco esse peso e eu verifico que esse indivíduo tem uma dificuldade muito grande, eu já errei na minha estimativa, mas por uma talvez falta de investigação adequada no histórico, na avaliação inicial desse indivíduo, porque não é de se esperar numa população saudável, mesmo que sedentária, que o indivíduo tenha dificuldade para levantar 3 ou 4 quilos.
Então, eu vou partir do princípio que ele tem ali uma força, que é a força que frequentemente a gente observa numa população sedentária, que é de 8, 9, 10 quilos, chega no máximo a 12 quilos aí. Então, eu faço a escolha de 3, 4 quilos, partindo do princípio que esse indivíduo tem um comportamento normal para as características dele, e vou dar essa carga estimando que essa carga, 3, 4 quilos, seja o equivalente a 50, 40% da força máxima dele. E peço que ele faça 8 repetições. Depois eu aumento um pouquinho mais e peço para ele fazer apenas 3 repetições. E eu estou conhecendo, estou observando esse paciente, vendo com que facilidade, com que dificuldade que ele executa esse movimento, para também concluir se esses percentuais estão próximos do que eu espero. Se aquelas cargas que eu dei para ele, os 3, 4 quilos, estão próximas do percentual que eu estou utilizando aqui como estratégia de aquecimento, mas agora um aquecimento mais localizado, um aquecimento específico ao gesto esportivo que ele fará. Os levantamentos subsequentes são repetições únicas com pesos progressivamente mais pesados, com maiores valores de peso, até a fadiga. Então, eu coloquei 3, 4 quilos, depois eu coloquei, vamos dizer que eu coloquei 6 quilos, ele fez os 3 movimentos que eu pedi. Agora eu coloco 7 quilos, ele faz um único movimento. Ele tem condições de fazer um segundo? Vamos imaginar que ele tenha condições, mas eu não peço para ele fazer. Ele fez com 6 quilos um movimento, aí descansa, 7 quilos, um movimento, descansa, 8 quilos, um movimento, descansa, 9 quilos ele não consegue fazer, mas ele fez com 8. Então agora eu vou e coloco 8,5. Aí ele conseguiu fazer. Então eu vou considerar 8,5 como a carga máxima desse indivíduo. Entendeu? Vamos continuar aqui. Os incrementos iniciais ao peso devem ser uniformemente espaçados, nesse exemplo que eu dei, de 1 em 1 kg, e ajustados de modo que ao menos 2 séries de levantamentos únicos sejam executados entre as 3 repetições de aquecimento e a 1 RM seja então estimada. Aqui é uma recomendação de que você não faça muitas subdivisões. Eu estava usando aqui 1 em 1 kg, mas vamos imaginar que você colocou para um movimento de leg press, por exemplo, você colocou 50 quilos e você acha que talvez a força máxima desse indivíduo seja 80, 90 quilos. Ah, porque é jovem, é saudável, não pratica esporte, mas é um valor de força que a gente costuma encontrar em jovens, 80, 90, 100 quilos, e eu fiz o aquecimento com 50. Eu não posso ir aumentando de 1 em 1, né? 51, 52, 50, até chegar no 80, que senão eu fadigo. Então eu vou distribuir essas cargas que eu vou aumentar para se chegar na carga que eu acredito que ele consiga, eu vou espaçar isso de forma que eu faça isso umas 4 vezes. Então, fez com 50, eu vou colocar, por exemplo, nesse caso está fácil, né? Eu coloco 50, 60, 70 e 80. Então, 4 tentativas. E se com 80 ele fez com facilidade, aí eu continuo aumentando. Tá? O que eu não posso é fracionar demais e resultar aí num altíssimo número de repetições. Ele fez uma com 51, outra com 52, com 53, ou 55, 60, 65, 70, 75 e assim por diante. Ou seja, eu acabo fadigando esse indivíduo antes dele chegar na força máxima que ele é capaz de gerar. No caso de fadiga, um peso aproximadamente da metade entre o último levantamento de sucesso e o peso que ele teve a fadiga deve ser tentado. É um meio termo, é aquele valor entre os 9 e 10 quilos que eu falei para vocês. Desculpa, entre 8 e 9 quilos. Então ele conseguiu fazer com 8 quilos, coloquei 9, ele não fez, eu vou para metade, entre 8 e 9, 8,5. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer outra situação. O intervalo de descanso entre as séries não deve ser menor que 1, nem maior que 5 minutos. A gente trabalha em média com 3 minutos, de 2 a 3 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra. E o número ótimo de repetições únicas varia de 3 a 5. Então essas tentativas que eu falei para vocês, voltando por exemplo do leg press, que ele fez com 50 quilos, o ideal é que ele faça de 3 a 5. Então ele fez com 50, aí depois ele faz com 60, 70, 80 e chegou nos 90, que era o que eu imaginava,
E é realmente o que ele consegue apresentar. Então ele fez 4 tentativas. Ah, ele fez com 90, agora fez com 100. Com 100 ele também conseguiu. Ah, agora eu fiz com 110, aí ele não conseguiu. Volto para o 105, aí ele faz com 105. Ou não, então fica o 100. Perdão, fica o 100 como valor máximo. Muito bem. O que não, mais uma vez, o que eu não posso fazer é fracionar excessivamente e, consequentemente, fazer com que o indivíduo realize inúmeras repetições para se chegar ao valor de força máxima. Mas vamos dizer que mesmo com os estudos mostrando que o teste de 1RM é seguro e que pode ser feito em em vários pacientes com diferentes comorbidades, mesmo assim você não está muito à vontade, você não está muito à vontade em realizar o teste de 1RM, existe um método que a gente chama método de repetições máximas e não de uma repetição máxima, são repetições máximas, onde eu darei para o paciente uma determinada carga que eu sei que ele consegue fazer, segundo o histórico que eu levantei do indivíduo, e peço para ele fazer um número máximo de repetições. Então, ao invés de eu ir aumentando a carga até ele chegar, por exemplo, nos 90 quilos, eu dou para esse paciente, depois de todo o aquecimento que foi feito, eu dou uma única carga de 70 quilos. E peço para ele fazer o máximo de repetições com 70 quilos. E aí eu vou usar esse número de repetições que ele fez para estimar a força máxima desse indivíduo. Então esse é um dos métodos que trabalha com essa estratégia de repetições máximas, que é o método de Belanger, e que estipula o seguinte: se você dá uma determinada carga para o indivíduo e ele realiza 5 repetições, é porque essa carga, este peso que você colocou nesse paciente corresponde a 90% da força máxima dele. Se esse mesmo peso, um exemplo, é dado para uma outra pessoa e a pessoa só consegue fazer 3 repetições, é porque este peso para esta outra pessoa corresponde a 95% de força máxima desse indivíduo. Então, depois que eu descubro qual é o percentual, basta eu fazer uma regra de 3 para determinar qual é o 100%, ou seja, qual é a força máxima desse indivíduo. Então, apenas como exemplo, vamos imaginar que eu tenha dado para uma determinada pessoa um peso de 10 quilos. Eu não sei qual é a força dessa pessoa. Fiz o aquecimento direitinho e dou os 10 quilos para ela fazer, por exemplo, uma flexão de cotovelo com um único membro, tá? Então eu pedi para ela fazer o máximo de repetições e ela fez 8 repetições. Não fui eu que falei para ela fazer 8, é o que ela conseguiu. Ela foi tentando, 5, 6, 7, 8 movimentos e não conseguiu fazer um nono movimento. Então ela fez 8 repetições com 10 quilos. Volto ali na tabela do Belanger. O que está falando? Olha lá, 8 repetições. O peso, então, que aquela pessoa fez 8 repetições, corresponde a 83% da força dela. Então, vamos fazer uma regra de 3. Então, está aqui. A gente leu na tabela que 8 repetições corresponde a 83%. E eu quero descobrir o 100%, a força máxima desse indivíduo. Mas qual foi o peso que este indivíduo usou? 10 quilos. Então, são os 10 quilos que correspondem a 83% para este indivíduo. Então 10 quilos corresponde a 83% e eu quero descobrir os 100%. É só montar a regra de 3, 10 está para 83, assim como x está para 100. Eu faço a regra de 3 e chego ao valor de 12 quilos. Tá? Então 12 quilos é o 100%, 12 quilos é a força máxima desse indivíduo. E agora eu vou calcular em cima desses 12 quilos o que eu quero prescrever de exercício. Ah, eu quero que ele trabalhe com 50% da força máxima. 50% de 12 quilos são 6 quilos, ele vai trabalhar então com 6 quilos. Tá? E depois mais à frente, quando eu fizer um novo teste, por exemplo, eu dou os mesmos 10 quilos e refazendo o teste depois de 2, 3 meses de reabilitação, ele conseguiu fazer 10 repetições. Então 10 quilos, que para esse indivíduo antes correspondia a 83% da sua força máxima, agora corresponde a 79%, o indivíduo está mais forte. Então eu estou comprovando ali que o seu programa de reabilitação ele foi mais eficiente. Okay? Aqui é uma revisão
sobre os efeitos de treinamento de resistência, treinamento com peso em pacientes com insuficiência cardíaca, mas só para mostrar para vocês que diversas equações, diferentes estratégias para se obter o 1RM, ou seja, a força máxima desse indivíduo, são baseadas em equações que se utilizam do número de repetições. Então todas elas têm aqui, ó, o peso que você usou para fazer as repetições e o número de repetições. O peso, o número de repetições, o peso, o número de repetições, o peso, o número de repetições e assim por diante. Porque existe uma relação entre um determinado peso e o quanto de repetições que você é capaz de fazer. Por isso que quando eu faço essa mensuração de quantas repetições você fez com determinado peso, eu consigo estimar a sua força máxima e essa tabela do Belanger ela facilita bastante a obtenção desse resultado, ou seja, dessa força máxima que o indivíduo é capaz de fazer. Tá? Esse aqui é o estudo que eu falei para vocês, que nós realizamos, foi publicado em 2003, que é um estudo sobre a segurança do teste de uma resistência máxima em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. Vocês podem baixar isso facilmente pela internet, está à disposição para quem quiser. Mas adiantando para vocês, é um estudo que mostra que o comportamento cardiovascular, eletrocardiográfico, pressórico foi absolutamente normal, ou seja, aquilo que se espera para uma situação de exercício físico, mesmo em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar pelo WhatsApp e de verificar as atividades lá no fórum, tá? Além do restante do material que será postado no AVA. Então, tanto o áudio quanto a aula em PDF, eu colocarei para vocês lá no ambiente virtual, ok? Bom feriado na terça-feira para todo mundo, se cuidem, continuem seguindo as orientações aí do Ministério da Saúde, etc. Tá bom? Beijo para todos, tchau, tchau.